dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos. Sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos continuar falando na nossa apostila número 6, onde o conteúdo primordial são as propostas para a questão ambiental do nosso planeta, tá bom? Essa aula tem como base a página 93, 94 e 95 da apostila número 6. Galerinha, quando falamos em responsabilidade ambiental, temos dilemas e perspectivas, né? Principalmente quando se trata de vocês jovens, adolescentes, crianças que vão viver neste planeta onde as pessoas não têm a percepção do ambiente, né? Óbvio que não é o caso de vocês. São adolescentes conscientes, se preocupam com o meio ambiente. Mas quando falamos em meio ambiente, não é somente jogar o lixo no lixo. Não! Tem vários fatores que vão delimitar o nosso pensamento, principalmente quando falamos da matéria-prima, que é o homem também. Não é só recurso vegetal, mineral, que vai ser utilizado pelo homem, não. Também pessoas, tá? Principalmente crianças e adolescentes do Brasil. Peguei um exemplo aqui de um dado, tá? Isso está lá num artigo do IBGE, que hoje 50 mil crianças e adolescentes que vivem em trabalham ali em depósitos de lixo a céu aberto, os famosos lixões. Segundo pesquisa da Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Infância. 30% dessas crianças estão fora da escola, isso é fato, e recebe menos de R$1,06 por dia. Olha que absurdo, galerinha. E essa criança que está em contato com esse tipo de trabalho escravo, muitas das vezes direcionado pelo pai ou pela mãe, pela uma falta de condição financeira, acaba ali se influenciando, tá bom? Pelo dinheiro, pela necessidade, tá? E pelo serviço escravo também. Isso acontece no Brasil frequentemente, tá? Isso tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília. Afinal, em todas as capitais do Brasil isso acaba acontecendo. Basicamente você acompanha esse tipo de informação nos noticiários, né? Aqui temos uma imagem, tá, da internet, de um lixão, aonde as pessoas estão participando aí de uma necessidade de coleta de resíduos, né, substâncias que são utilizadas aí para venda, principalmente recicláveis, de repente equipamentos eletrônicos, o que vai ser necessário para ela conseguir vender e ganhar um troquinho. E boa parte dessas pessoas utilizam crianças, filhos, sobrinhos, primos, crianças adotadas para retirada desse tipo de recurso, né? E isso é um absurdo, porque um lixão ele possui, além de resíduos tóxicos, né, também tem ali a degradação da sua vida. Você vai passar boa parte da sua infância, a possibilidade do estudo, da aprendizagem, da amizade, da diversão da sua vida, trabalhando em algo que não vai te agregar emocionalmente, não vai ter uma agregação financeira a longo prazo, né? Porque é caso de necessidade. Então, a conscientização das pessoas voltadas às crianças, então isso já começa a ser uma proposta para a gente pensar aí sobre as questões ambientais do nosso planeta, né? Aonde que está? É somente na vegetação? É somente no clima? Será que é isso? Ou já começa já com o pensamento de pessoas que não têm acesso à educação, à saúde, à moradia? Então isso vai impactando também na formação do ser humano. E qual a minha parcela de responsabilidade nisso, galerinha? Qual que é a nossa responsabilidade? Vamos pensar um pouquinho. Será que é falta do conhecimento da informação? Não, porque ela está aí, está na nossa mão, que é o celular, um tablet, né, um computador, a televisão.
o próprio amigo do lado. Então, a nossa responsabilidade fica a critério de cada um colocar, né? Temos uma parcela de culpa? Pode ser. Será que consumimos de forma irregular produtos que não tenham uma garantia? Será que eu preciso de 2, 3 celulares, um celular de última geração? Será que eu tenho que alimentar a minha necessidade tecnológica, a minha necessidade de beleza, a minha necessidade para o mundo? Né? Eu tenho que me formar uma pessoa mais consumista para o mundo? Será que isso vai impactar boa parte no meio ambiente também, nessa questão ambiental? Será que eu comendo de forma irregular, alimentando essa vontade de consumo, eu utilizar a minha concepção, a minha inteligência para questionar e não ajudar? Fica aí uma pergunta, né? Qual a minha parcela de responsabilidade sobre as questões ambientais? Aqui temos uma foto ilustrativa, né, mostrando como o homem ele consome de forma irregular, aonde através de uma modificação do tempo momentânea, que vai causar um grande impacto climático, causando enchentes, engarrafamentos, grande volume de dióxido de carbono emitido na nossa atmosfera. Então, tudo isso que está acontecendo, grandes alagamentos, né? Por que está todos esses carros aqui enfileirados, parado aí, na verdade, no trânsito? Porque, galerinha, necessidade de desenvolvimento econômico. As pessoas precisam trabalhar, tem que seguir a vida. Mas quantas pessoas estão dentro do carro sozinhas? Quantas vezes alguém já ligou para um amigo para ver se pode pegar uma carona? Ah, eu vou usar o transporte público. Não é funcional, né? Sabemos que boa parte da malha ferroviária e viária do Brasil está em situações precárias, mas a possibilidade de você ter um carro, uma moto, é essencial. Isso acaba impactando. Olha esses montes de carro onde não está chovendo, correto? Estão colocando dióxido de carbono na atmosfera, monóxido de carbono, aonde vai afetar o clima, causando enchentes nas cidades, principalmente depois da precipitação da grande massa de ar quente que esses carros estão emitindo junto com a queimada e outros aí, tá bom? Então, olha que cena, né? Meio incomum. Um centro urbano onde não tem escoação da água, porque é tudo concreto. Tem uma grande concentração de carro poluindo, contaminando o ar ali. E sim, isso vai causar uma mudança no tempo, que é diferente do clima, causando alagamentos no final do dia e da tarde. Vocês acompanham frequentemente isso no jornal. É normal? Será que temos culpa? O ser humano, na verdade, tem uma grande culpa referente a essa imagem aí? Fica a dica. Qual a nossa parcela de responsabilidade nisso? As questões ambientais envolvem escala local, que é quando impactamos o nosso meio, a nossa comunidade, a nossa escola, a nossa rua, a nossa casa, em escala global, tá bom? Que afeta não só uma região, um país, uma localidade, um continente, sim, em escala global. Contexto da globalização. Quando falamos em globalização, falamos na interligação das informações, não só das informações da cultura, dos aspectos físicos, culinária, cultura. Falamos de um processo de interligação, principalmente da informação, tá? Este processo de internacionalização do mundo capitalista acaba afetando tudo o que está em torno deste mundo globalizado, principalmente produtos, dinheiro, crédito, dívida, que quando você tem dinheiro e crédito você gera dívidas, consumo e, igual o professor falou, a informação, tá? Então, a globalização tem os seus lados positivos? Sim, também existe o lado negativo, que vai impactar também nesses aspectos ambientais. Quando falamos em ambiente, falamos do nosso planeta, da nossa biodiversidade, fauna, flora, falamos do clima da vegetação, falamos de tudo que está em torno
da sobrevivência da espécie humana. O homem depende, sim, de questões elaboradas para preservar o ambiente, tá bom? Repercute também sobre o plano social, cultural, político e o espaço no geral. Então, quando falamos em uma questão política que envolve questões ambientais, falamos das questões que estão lá na página 93 até a nossa página 96, que são grandes encontros políticos, né? Grandes simpósios aí elaborados por grandes políticos da área, principalmente a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que volta ao meio ambiente, e também a Unicef, tá bom? E outros órgãos aí que criam ferramentas para elaboração de leis para preservar o nosso planeta. Óbvio, lá em 1992 aqui no Brasil foi feito, tá? Desculpa, o ECO 92 foi em 1990, tá? Ele realizou a segunda Conferência Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, tá? Mas basicamente grande parte desse encontro que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com 130 países, se eu não me engano, chegaram a grandes acordos ambientais. Mas ao longo do período, isso lá na Agenda 21 foi quebrado, tá bom? Então tem essa fragmentação política por trás que cria e elabora planos, mas em volta de vários países que não cumprem esses acordos aí. O aquecimento global, aqui tem uma descrição do que basicamente o que acontece, mas podemos basicamente definir que o aquecimento global é uma ação humana. Ele acontece basicamente quando o homem interfere no meio, mudando a nossa pressão atmosférica, mudando o nosso clima, e que vai traçar várias reações que vão denegrir toda a vegetação, causando um grande impacto ambiental, tá? O aquecimento global ele funciona de uma forma de controle da nossa pressão atmosférica, tá, galerinha? Então, quando falamos em aquecimento global, falamos que grandes pesquisadores do Brasil, do mundo, alertam que o planeta sentirá no futuro um grande impacto causado pelo homem. Isso todo mundo já sabe, tá? Mas o aquecimento global ele é essencial para o resfriamento do nosso planeta também. Existe uma utilidade do aquecimento global voltado ao desenvolvimento ambiental, mas o homem acaba interferindo, lançando gases nocivos, principalmente com grandes poluentes, grandes queimadas, que vai causar amplitude, a inversão térmica que acontece bastante, que é aquele bolsão de poluição que acaba se concentrando em grandes cidades, entre outros aí. Mas a Terra está em alerta, óbvio, mais pela ação do homem do que pelo aquecimento global, tá? Também teve o Tratado de Kyoto, que está na apostila, não vou falar porque ele é muito longo, ele foi um fracasso, tá? O qual os Estados Unidos, que é sim um dos maiores emissores de CO2 do mundo, não aderiu aos processos colocados em pauta. Então, assim, basicamente esse tratado para sanar o aquecimento global não foi para frente, tá? Como outros. Aqui temos uma foto, né, de uma grande mudança pelo homem. Temos um ressecamento de um solo poroso, principalmente de um leito de um rio ou basicamente um afluente aí. Temos uma foto de satélite aqui, galerinha, aonde está tendo uma excisão de uma baixa pressão, tá bom? E alta pressão pode ser também, que é a modificação das correntes de ar, que vai causar grandes tempestades, tsunamis e outros aí. O tsunami acontece através de terremoto, mas também através de uma modificação climática também. Aqui o desgelo das grandes geleiras, não sei de onde é a imagem, tá? Mas como que tem uma formação de relevo e uma grande vegetação, provavelmente deve ser próximo ao Alasca, na América do Norte. E aqui a galerinha fugindo de um efeito climático, provavelmente o rompimento de uma barragem, porque provavelmente assoreou um rio e grande
porcentagem de água, subiu o volume de água, de repente pode ser um desastre comum, simplesmente com uma cheia, tá? Qual a parcela de responsabilidade do mundo nisso? Será que o mundo, quando falamos da nossa responsabilidade, será que o mundo também tem a sua responsabilidade? Será? Com certeza. As questões ambientais demandam consciência de todos, correto? Dependendo como essa consciência, temos que ter um modo de pensar. E cada modo de pensar gera uma atitude. E essa atitude que você vai tomar, que é o seu modo de agir, vai sim modificar a vida, né? Então vai definir um modo de vida e ao longo prazo vai colocando as suas características e o seu fundamento. Isso quando falamos numa questão global. O que é essa consciência? Essa consciência não é somente, tá, galerinha? Essa consciência aqui não é somente de uma pessoa, e sim de uma cultura, tá? Vamos falar de um país, por exemplo, os Estados Unidos, aonde são grandes, na verdade são um dos maiores poluidores do planeta, junto com a Ásia ali, e os caras não têm uma consciência que, sim, estão denegrindo o meio ambiente. Por quê? Boa parte da vegetação da América do Norte não é uma vegetação tropical, tá? Não é uma vegetação onde tem vários biomas igual no Brasil, principalmente de Mata Atlântica e o bioma amazônico, onde tem uma biodiversidade, uma fauna, desculpa, e uma flora riquíssima. Então, assim, a consciência deles é basicamente utilizar todo o meio econômico que eles puderem para captar dinheiro. Esse é o modo de pensar. A atitude deles não está voltada ao próximo, ao mundo, porque não tem um modo de agir voltado ao desenvolvimento das vegetações, rios e lagos. Então, para eles, tanto faz. Então, esse modo de vida de consumo é o modo que eles vivem. Olha que diferença, né? Então, assim, a conscientização, primeiramente, é culpa do mundo, onde as pessoas têm que criar um modo de pensar que vai mudar a sua atitude, que vai gerar um modo de agir em volta, principalmente das questões ambientais. Criou-se aquele modo de vida e o mundo vai viver de uma forma melhor. Óbvio que isso na prática funciona? Não, mas é uma colocação, ok? Modo de pensar, agir e viver da sociedade moderna. Como que todo mundo pensa hoje? Como você age, como você vive dentro de uma sociedade moderna? Será que é através da conscientização? Você comprou sua casa, seu carro, sua moto, você comprou seu celular, você comprou seu tênis de procedência correta? De repente, será que você não comprou um CD da barraquinha? Ou você comprou aquele tênis da lojinha de 29 por R$ 39,90? Aonde foi usado provavelmente borracha ilícita, aonde você compra com a nota fiscal de uma produtora, uma fábrica que utiliza aquele material de reflorestamento? Será? Já pensou nisso? Fica a dica. Que vai gerar aquela grande insustentabilidade. O que é uma insustentabilidade, galerinha? Sim, é o estilo de vida consumista, tá? Que vai gerar um desequilíbrio econômico e social também. Ampliação. Basicamente, olha que legal, galerinha. Ó, ampliação exponencial da produção. Então você vai criar, você vai consumir, principalmente eletrônicos, galerinha. Eu vou dar um bom exemplo para vocês. Eu sempre falo, quantos celulares você já teve? 4, 5? Olha que desequilíbrio, né? Olha que crescimento desordenado. Hoje um celular, o mais baratinho, você vai encontrar aí em torno de R$ 1.200. Vamos arredondar 1.500. Um celular bom, R$ 1.500. Quantos celulares você já teve? Ah, eu já tive, professor, eu já tive 3 celulares. Olha o valor gerado em cima de um produto, né? Então, se você consumir um equipamento que tem uma durabilidade de 7 a 10 a 20 anos e você consumiu 3, 4, 5 em um ano, então você está ajudando o exponencial a crescer, a produção e a retirada de grandes recursos naturais e vegetais da natureza, desmatando e ajudando a grande degradação ambiental. Parece uma coisa muito pequena, mas se o mundo pensar dessa forma de consumir, visando dessa forma, a sustentabilidade só vem a crescer, tá bom? Modo de
modelo de degradador, né, que é a exploração basicamente desenfreada com o esgotamento dos recursos naturais, porque os recursos são sim finitos, tá? Eles não são infinitos, são finitos, como o petróleo, o gás natural e o carvão, que são grandes poluentes, tá? Mas o ouro, a prata, outros recursos minerais, o minério, na verdade, em si, ele é retirado, ele é utilizado, mas ele não é reposto na natureza. Isso sim vai impactar no solo, na sedimentação, ele vai interferir nos grandes afluentes, rios e lagos. Como? Porque para retirar esse recurso, eles têm que procurar novos territórios. E novas áreas que possuem esses tipos de recursos são áreas onde existe uma grande vegetação, uma grande sedimentação desses produtos. E o que vai acontecer? Vai sim aumentar o modelo degradador. Ok? Divisão internacional do trabalho sustentada pela distribuição desigual da riqueza. Então, a divisão internacional do trabalho, de uma forma irregular, tá, acaba diferenciando grandes multinacionais ao capital, à riqueza, e gerando menores trabalhadores com menores salários. Tá? Então, quanto menos trabalho, maior o crescimento internacional. Como isso, professor? Principalmente com o mecanismo, né? Principalmente com a robótica, com os polos industriais, né? Voltados aí à tecnologia. Então, hoje um robô ele pode muitas das vezes fazer o serviço de 3, 4 funcionários. Então, essa divisão internacional do trabalho acaba interferindo, tá? Numa parte mais, vamos falar assim, desigual, voltado ao lado rico, que é uma pequena parte da população, e a outra parte que vai ser o serviço terceiriado. Desculpa, galerinha, beber uma água aqui que eu tô com a boca seca. O serviço terceirizado, tá? Então esse tipo de serviço terceirizado vai gerar um capital baixo, aquela população, aquele tipo de trabalhador, e vai enriquecer pequena parte, né, dos investidores, principalmente as multinacionais. Então a insustentabilidade é sim uma grande cadeia que acaba alimentando um sistema capitalista. Os dilemas ambientais. Pô, todo mundo tem o seu, tenho certeza. As preocupações com o meio ambiente surgem de maneiras sistematizadas em escala global. Então existe um sistema, tá, que está em escala global a partir da década de 1970. Qual que é ele? Vocês lembram ou não? Mito demográfico, processo de urbanização e crescimento populacional, capacidade de suporte e pressão sobre os recursos. O que tem sentido aqui, galerinha? Surgem de maneira sistematizada uma escala global a partir da década de 1970, que é sim com o crescimento da infraestrutura de muitas cidades, também com o crescimento voltados à economia, igual aqui. Acontece um grande crescimento populacional de uma certa área, dependendo do grande recurso trabalhado ali. Né? A capacidade do suporte de pressão sobre os recursos, aonde existe grande área populacional, aonde existe o desenvolvimento econômico voltado à retirada de um recurso vegetal, mineral ou natural, acaba causando uma pressão sobre os recursos, causando a sua extinção, tá bom? Mito da preservação. Galerinha, vamos falar a verdade. Quem já preservou alguma coisa? Será que alguém? Acho que não, né? Tenho certeza que não. Ou sim, eu já. Eu tenho aqui em casa umas plantinhas. Mas isso é realmente preservar? Vocês lembram da palavra preservar? Qual o significado dessa palavra? Gente, preservar visa proteger em longo prazo, tá? Um determinado ambiente. Então, quando falamos em preservação, falamos em uma área contínua a longo prazo. Por quê? Provavelmente aquela área ela vai ter um ciclo,
principalmente com a fauna e flora, a preservação do nosso lixo também. O que é preservar o nosso lixo? Jogar somente o que é útil, né? O que é, desculpa, o que é útil, desculpa, galerinha. É tanta fala que o professor se acaba errando aqui. Quando falamos em preservação do nosso meio ambiente, tá? Falamos basicamente do que é descartado. Então, descartar somente o que é inútil da forma correta. Ah, eu tenho pilha. Aí você vai pegar sua pilha e vai jogar no lixo. Aquela pilha, ela demora centenas de anos, milhares ou milhões de anos. O professor de física ou química pode explicar melhor. O que vai acontecer? Aquela pilha ela vai soltar pequenos sedimentos ali, pequenas radiações que pode sim contaminar um leito de um rio, pode contaminar um tipo de vegetação local. Então, olha o descarte irregular. Ah, o meu celular quebrou. Ah, joga no lixo. E aí? Como que ele faz? De repente, tem um lugar adaptado para ser descartado de forma correta? Será que tem? Será que o homem visa esse tipo de preservação indireta ou indireta? Não, né? Vamos falar no geral, estamos falando em nível global, tá? Então, podemos afirmar que o nosso meio ambiente, como paraíso intocável, ele não existe. Também temos foco na natureza natural, foco na natureza natural do nosso mundo? Óbvio que não. Recusa ao desenvolvimento sustentável ou econômico? Será? A gente recusa deixar de ter um celular de última geração? Será, meus queridos? Será? Fica a dica. Mito das categorias. Homogeneização das espécies verdes. Aí eu te falo assim, será que realmente existe como pegar dois tipos de bioma semelhantes e preservar de uma forma correta? Será? O homem continua poluindo, mudando o nosso clima voltado a esse tipo de espécie? Será que o homem continua visando os nossos biomas em pró ao desenvolvimento das florestas, ao verde? Fica a dica, fica a questão. Inclusão do homem nas questões ambientais. Será que o homem está interligado com o meio? Realmente? Será que ele se importa com o meio ambiente? Ou ele só visa o futuro econômico? Aí temos o desenvolvimento sustentável, possibilidade ou utopia. O que é o desenvolvimento sustentável, galerinha? Temos, né, o nosso desenvolvimento sustentável como base. Aí temos os aspectos econômicos, aspectos ecológicos e aspectos sociais. Será que está equilibrado? Será? Fica a dica. Então aqui já temos mais fragmentado. Desculpa a visibilidade, tá bom? Está um pouquinho ruim de enxergar aí, mas na próxima aula vamos nos aprofundar referente a isso, tá? Vamos falar um pouquinho desse desenvolvimento sustentável, que é a menor parte do nosso processo, tá? E basicamente a aula de hoje é essa, é um bate-papo. Desculpa pela fala um pouquinho atrapalhada aí, galerinha, porque já são tarde, é bem tarde da noite. O professor gravou bastante aula hoje, estou com a boca seca, não consigo mais falar, tá bom? Mas basicamente a aula de hoje é essa, é um bate-papo referente ao desenvolvimento sustentável. Vamos falar um pouquinho das questões ambientais. É chatinho? Não, não é, porque é um tema que vocês irão trabalhar daqui para frente, não só na minha disciplina, na vida de vocês. Tá bom, galerinha? Agradeço a presença de todos. Até a nossa próxima aula. 10 minutos de descanso, tenho certeza que faz a diferença para a próxima aula. Agradeço e até amanhã.